E é isso, meus amigos, estamos começando mais um Nordestinos pelo Mundo, naquela edição especial Ceará Autoral, aqui na Desconexo, de novo na casa da Desconexo, onde a gente fala sobre muita coisa bacana ligada ao mundo da arquitetura, ligada ao mundo do design e ligado ao mundo do autoral, de ser autoral, da criação e, obviamente, aqui do nosso Ceará maravilhoso. Hoje, mais uma vez, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao meu co-host. Não tenho co-host, mas agora eu tenho. Paulo Guterres, como é que você tá, meu irmão? Rapaz, é muito chique. É muito chique esse negócio de co-host. Meu co-host, pô. Um prazer imenso, meu irmão, estar aqui mais uma vez com você. Episódio 3. Episódio 3. Nessa jornada, levando o autoral da arquitetura e do design nordestinos com o capítulo Ceará, né? E com pessoas incríveis aqui, né? Personalidades incríveis. Eu já convido você que está em casa a fazer o combo youtuber. Tu já segue o nosso canal para começar a conversa, vai no Instagram, segue no Instagram, dá o joinha e mais do que isso, acabando a entrevista de hoje no card que está aparecendo. É qual lado, produção? Seja qual for o lado, vai aparecer aqui. O cardzinho já tem as outras 2 entrevistas que a gente fez de Ceará Autoral, que estão lindas, poderosas, certo? Então você vai lá curtir também. Mas agora, sem mais delongas, é hora de trazer aqui este cara, que eu sei que a comunidade da arquitetura vai gostar de acompanhar, a comunidade do design vai gostar de acompanhar. Eu estou com o Marcelo Franco, arquiteto. Como é que você tá, mestre? E aí? Você tá bem, cara? Prazer te Seja conhecer, bem-vindo cara. aos Nordestinos pelo Mundo. É uma honra estar aqui só pelo nome, né? Que Nordestinos, isso? cara. Você é cearense, né? É. Fortalezense. Fortalezense, lutador, gosta do nosso sertão, né? Daquilo que nós temos de melhor. É um prazer estar aqui. O prazer é meu, é prazer pra você também, né, O Paulo? caba nasce cearense, ele já não nasce mais ou menos, né? Ele nasce um degrau Já. acima. Quando esse cara é Marcelo Franco, rapaz, a gente tem que ter uma escuta poderosa aqui, porque a história é muita para contar. E ele é esse cara que ajuda há muito tempo, mas agora mais pessoas vão entender a dimensão do que ele faz. Total. Para levar a história autoral do Ceará para o mundo. Então, Totalmente. literalmente, é mais um grande nordestino pelo mundo. E tem mais uma coisa que eu queria deixar claro nesse episódio de hoje. A gente está fazendo esse episódio dentro do mês de comemoração dos 3 anos dos Nordestinos pelo Mundo. Nós estamos completando 3 anos de vida, mais de 415 episódios feitos. Então, assim, muito bacana o Ceará Autoral ter entrado bem nesse mês de celebração da gente. É muito significativo, né? Mas antes da gente começar, eu acho que é um ritual já, né? Uma coisa que tem acontecido aqui. O Pablo tem umas palavras, um manifesto para o Marcelo, que eu acho que esse manifesto, ele diz quem é o nosso convidado de uma forma muito bonita. E eu acho que eu vou passar a fala agora para você, meu querido. Vá adiante. Então, simbora. Aproveitando para dar as boas-vindas aqui a esse amigo cearense querido que leva o nosso Ceará com muita autoria, muita verdade, muita força para o Brasil e para o mundo. Marcelinho, essa conversa faz parte de um movimento que estamos puxando aqui na Desconexo com os nordestinos pelo mundo, que é o Ceará Autoral. Um território vivo onde design, arquitetura e identidade não são tratados como acessórios estéticos, mas como ferramentas de transformação e ativos de valor real. Na Desconexo e no grupo DNX, a gente vive a crença de que não existe luxo maior do que a autenticidade e que a arquitetura autoral é uma forma de insurgência criativa num mercado que muitas vezes se vende pela repetição, pela fórmula ou pelo aplauso fácil. Você, Marcelo Franco, é um dos nomes que mais nos inspiram e inspiram o mercado da arquitetura a seguir este verdadeiro caminho. Porque você constrói uma trajetória empresarial, ousada, refinada, sem jamais perder o vínculo com o seu território. Você faz da arquitetura uma provocação, uma linguagem própria, e isso, num Brasil que ainda premia quem copia, é quase revolucionário. Meu amigo, é um prazer mais do que imenso. Que isso, palmas? Receber você aqui. Eu me arrepio até falar. Lindo? Bonito, né? As palavras mais sinceras possíveis de uma pessoa que eu também admiro bastante, que é o Tá Paulo. doido. Que é um cara que cuida muito da arquitetura, do design, do mobiliário, né? A gente vê ele falar, a gente sabe. Então, só tenho a agradecer pelas suas palavras, meu amigo, porque eu sei que são pela razão e pelo coração também, que é aquilo que a gente costuma fazer. Muito obrigado por estar aqui. Que isso. Eu me sinto novamente honrado fazer parte aí desse time que você considera, cara,
está selecionado aqui para poder conversar sobre Linha de aquilo frente do que eu trabalho autoral. Dessa curadoria, né? da arquitetura, que é uma coisa que eu amo, que virou depois um negócio, que depois virou outra coisa, que depois virou isso que você está falando aí, né? A gente sempre começa de muito lá embaixo, né? Principalmente nascido aqui em Fortaleza, tendo todas as dificuldades para poder estabelecer essa arquitetura, como você bem falou, autoral, mas a gente foi crescendo aos poucos dentro das pessoas, né? Eu tenho vários mecenas aqui dentro de Fortaleza que apostaram em uma coisa diferente e que isso foi com muito respeito, com muita dedicação dentro do escritório e dentro de toda a minha equipe. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos, que você conhece bem, né, que estão dentro dessas caixinhas de desenvolvimento que a gente faz dentro do escritório e que isso tem uma organicidade, não é? De uma forma tão leve dentro do escritório. É muito fluido, né? O teu time é muito fluido. As pessoas já entendem aquilo que a gente quer, mas isso foi um trabalho de muito tempo, né? A gente sabe que a gente tem essas dificuldades, né, para poder transformar aquilo que está hoje como, vamos dizer assim, um estilo Marcelo, ou então algo que eu já estou fazendo. E o que organiza na minha cabeça é pensar que essas dificuldades que a gente encontrou, a gente acabou conseguindo fazer algo que do simples veio aquilo que está aí, não é? Dentro da arquitetura, dentro dos materiais que a gente usa. A gente teve que se virar com volumetrias para poder impor a arquitetura de uma forma mais autoral, né? Total. Poder fazer o que está aí. Então, agradeço as tuas palavras, cara, porque assim, eu fico muito feliz do que eu estou fazendo hoje. Feliz mesmo, feliz em cada projeto que a gente faz, cada cliente que a gente conquista, né? Poder estar já lá no Sul há um tempo honrando, né, meu sangue nordestino, como tantos outros. A gente teve a oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Eu vi vários episódios seus, né, com pessoas também que honram muito a nossa nordestinidade, a nossa simplicidade, né, a forma de falar, a forma de... E, cara, a arquitetura é isso, é uma coisa que vem da arte, vem do coração e que viram outras coisas, né, que às vezes não são arquitetura. Né, falando aqui meu dedo de uma história diferente. Mas é isso. E tem uma coisa que, assim, sempre quando a gente pesquisa quem a gente vai trazer no Nordestinos, evidentemente tem um co-host que não é um inocente, um bicão como eu, né? Eu sou casado com uma arquiteta, então eu sei alguma coisa, né? Mas aqui nós temos um especialista, mas até conversando com a minha esposa sobre você e tudo mais, que ela lhe conhece também, ela fala muito do lance de você levar o Ceará dentro do seu trabalho, de você, onde você for, às vezes até fora do estado, o Ceará está contigo dentro da tua obra, né? Eu tenho uma obra sua que eu já fui, que é o Carmel Taíba, e que realmente é um espetáculo, né? Quando você vê assim, os Globo, Bruna Marquezine, quando vem para cá não passa nem Fortaleza, vai direto para lá, né? Então assim, é um lugar muito lindo, muito bacana, mas eu tenho uma curiosidade. Nordestinos é muito sobre bastidores, é sobre como é que é por detrás dos panos ali, né? Eu quero saber, a gente está falando de autoral, onde entra o lado autoral, certo, do Marcelo, e onde entra um briefing, assim, porque às vezes você vai montar um Carmel Taíba, óbvio que eu chamo o arquiteto pensando, gosto do olhar dele, mas como é que você consegue colocar você, um pouquinho da sua essência dentro de um projeto tão grande como aquele? Como é essa luta por detrás dos bastidores? Cara, aquele projeto foi incrível para mim, porque a gente tinha um nome aqui no Ceará, mas eu nunca tive um nome nacional. E aquele projeto ali, o que é que aconteceu? A gente participou de uma concorrência para fazer aquele projeto e eu falei pro proprietário lá do hotel, falei o seguinte, cara, eu quero fazer o primeiro hotel design beira de praia do país. Eu quero fazer uma coisa onde a arquitetura ela possa estar ligada à natureza, de uma forma discreta, mas de uma forma que ela tivesse
toda uma sensibilidade, desde a forma como você entra. Você vê, você tem aquela passagem, não é? Então, ali eu estou caminhando, mostrando para as pessoas que as pessoas possam criar uma expectativa ao entrar no hotel. Então, essa questão da arquitetura sensitiva é muito presente nos meus projetos. E isso, lá atrás, quando a gente participou dessa concorrência, o proprietário e o Nordeste em si, ele tem um artesanato muito rico, tem uma situação de artesãos e tudo mais, mas por muitas vezes as pessoas pensam que beira de praia, Nordeste, tem que ter um excesso de artesanato, um excesso do rústico, tem que ter tudo em madeira. Então, eu reinventei, recriei, dentro do estilo que eu trabalhava, uma arquitetura extremamente moderna, beira de praia, mas que ela não conflitasse com o entorno. Então, eu até estava brincando aqui, essa é a minha cor e tal. A minha cor é um pouquinho mais escura, mas a gente trabalha com uma paleta de cores mais terrosas, que, na verdade, se você olhar, o prédio já é um artesanato, já está na tonalidade de barro, então que é o tronco exatamente do coqueiro. Então, eu meio que mimetizei toda a arquitetura como um todo e coloquei como principal a natureza que estava ali, né? A gente teve a sorte de estar do lado do Hanazaki, que é um puta de um paisagista que é um artista, é um cara que é fora da curva. E aí, piscinas, espelhos d'água, uma vegetação bem legal. Então, aquele projeto, para mim, ele é um projeto que me catapultou para o Brasil como um todo. Nacional, né? Nacional. Cara, foi um momento que tinha acabado a pandemia, o hotel bombou, né? As pessoas tinham querendo sair, né? Querendo ir. As pessoas tinham curiosidade de visitar, porque tinha uma história diferente. Eu acho assim, não é um papel só meu, é um papel da arquitetura mesmo, não é? Reinventar as coisas de uma forma que a essência prevaleça, né? A funcionalidade prevaleça, né? Toda essa questão. Então, o Carmel foi um pouco isso, não é? E o interessante é porque depois disso, você tem a ascensão do kitesurf de todas as praias do Nordeste, litoral do inteiro, Preá, de Barra Grande no Piauí, de Tutóia, no Maranhão, dos Lençóis Maranhenses, que tem Atins. Então, isso tornou uma tendência dentro do mercado de hotelaria, essa reinvenção, de que as pessoas tinham que fazer algo mais do que simplesmente pousadas de quartos. Sim. E aí vem toda essa questão da sensação, do sensitivo. Experiência, né? Viver uma experiência. Da neuroarquitetura, que é uma coisa muito forte. Poucas pessoas sabem o que é, mas a sensação de você estar em cada canto, você criar essas sensações para que as pessoas possam relaxar, que é o papel de um hotel, o papel disso tudo, né? Então, desconectar um pouco, né? Exatamente. Perfeito. É lindo lá, já foi maravilhoso. Deixa eu pegar um gancho aqui, Léo, para falar dessa identidade que Marcelo criou, né? Ele traz essa cearensidade de alguma forma, acho que também é a oportunidade dele falar um pouco disso, onde que você enxerga esse acervo cultural cearense dentro do teu trabalho. Mas a minha provocação vai mais longe, né? A gente vê no mercado, nacionalmente falando, muita pasteurização da arquitetura, muita repetição, muita linguagem sem propósitos poderosos por trás. E eu sempre sou um provocador disso, a gente conversa muito sobre isso, né? O Brasil já dava aula para o mundo na década de 50, na década de 60, na década de 70 de arquitetura, e não é concebível para mim hoje, né, em pleno 2020 e 20 e tantos, a gente está bebendo sem identidade, sem autoria, de referências que pouco tem propósito com o que a gente já criou de cultura brasileira, de cultura nordestina. O que do teu trabalho bebe desse Ceará autoral, desse Nordeste autoral? E por que a gente vê ainda tanta pasteurização e repetição na arquitetura no Brasil? Cara, essa pergunta é incrível, né? Porque é uma coisa que eu bato muito. Eu saí naquele momento onde o Carmel ele foi concebido e os amigos, irmãos, falou, cara,
você tem que ir para outro canto, você tem que começar a fazer a tua carreira lá fora, você tem que começar a trazer isso um pouco mais para São Paulo, para outros locais. E eu comecei a ir, fiquei indo e hoje eu já estou lá, você conhece já há muito tempo. Mas o que foi mais importante entender é que essa simplicidade da arquitetura, que a gente, de uma forma, agregou no nosso trabalho, colocando sempre a questão volumétrica, de materiais simples, né, que não é só uma coisa da praia, a gente levou a nossa arquitetura para esse mod, que é um mod nosso da arquitetura praiana, da arquitetura desengravatada mesmo, para São Paulo principalmente. E arquitetura desengravatada. Pode anotar isso aí. Interessante, né? Abre aspas. Porque assim, existe um efeito manada com relação à questão de nomes, né, de arquiteturas outras, e que a minha está inserida dentro disso enquanto arquiteto procurado para fazer exatamente o oposto que está sendo feito agora. A imposição de materiais, imposição de história e tal. Então, a gente faz projetos muito a quatro mãos, no sentido de que a gente cria soluções que sejam soluções dentro da nossa arquitetura para clientes, para poder fazer a coisa acontecer, mas sempre dentro do simplismo. As casas que você for olhar são casas extremamente simples, uma arquitetura extremamente super legal, porque ela tem volume, ela respira, ela tem natureza dentro, ela tem eu gosto de cozinhar, então você tem que ter uma cozinha legal, e isso é um pouco disso. Mas voltando também àquilo que você me perguntou, uma coisa que me preocupa muito, principalmente no mercado também que a gente atua, que é o mercado de prédios, mercados de incorporações, a gente tem assinado algumas coisas, que eu conversei com a dona da maior construtora hoje, incorporadora do Brasil. Eu falei, cara, por que tu tem que colocar a marca de uma bolsa num prédio teu? Porque existia um ciclo antigamente você tinha grandes incorporadoras. Depois as grandes incorporadoras são aquelas que vendiam, ainda existem essas grandes incorporadoras, né? Eles incorporaram grandes arquitetos, né? E agora eles incorporaram marcas de roupa, marcas de bolsas para poder assinar. Então, se tiraram a figura, vamos dizer o seguinte, da assinatura do prédio do arquiteto, e agora está retomando... E levaram para o departamento de marketing. Para o departamento de marketing, simplesmente venda pela venda, eu entendo, mas eu acho mega cafona isso aí. E o que está acontecendo agora, não sei se você viu, né, são os arquitetos que faziam casas, que faziam projetos autorais de casas, que tem uma arquitetura expressiva no ponto de vista volumétrico, autoral. Esses caras estão dominando o mercado pela arquitetura. Então, as construtoras estão vendo isso. É um ciclo, é uma montanha-russa que gosta de girar. Que pelo menos que gire, né? Para a gente poder enxergar esse outro caminho. Isso, que talvez seja mais verdadeiro. Isso dentro das incorporadoras, isso dentro da hotelaria, isso dentro das casas, que aí agora as pessoas estão buscando, quem é esse cara aí, esse nordestino que veio para cá, que faz casa de praia, que faz hotel e não sei o que e tal. Então, a gente tem desenvolvido aí um trabalho bem legal de procura, porque o que é legal do mercado fora Fortaleza é porque as pessoas já te procuram, até porque eu já estou lá, pela essência da tua arquitetura, né? Você já criou uma identidade já vai clara esperando para as pessoas. Você não vai para um restaurante japonês para comer macarrão. Perfeito. É outra coisa. Então, é a mesma Presume-se história. que não seja essa a ideia, né? Mas eu tenho uma pergunta conceitual sobre isso. Vou viajar um pouquinho, mas como eu disse, sou muito curioso dos bastidores, né? Nós somos compostos, todos somos compostos por referências, por observar os outros, observar os nossos heróis, observar... Sempre teve alguém antes de você, e a gente vai observando e vai consumindo e vai fazendo aquilo ali virar a gente. Não é isso? Repertório. Repertório. E a gente está falando de autoral, de ser autoral. Quando
que você se descola da tua referência e vira você? Quando que você se descola do que você vê e vira de fato você, o você autoral? E eu complemento isso dizendo, reforçando o termo de Marcelo tem a sua identidade muito própria. Isso não é comum. Isso é comum a muito poucos artistas no mundo. Mas quando que ele vira isso? É importante ver isso, porque hoje é impossível, mesmo para um leigo, olhar para um projeto e já não dizer: isso é do Marcelo Franco. Isso é poderoso porque você criou uma identidade que é muito autoral, que é muito própria, mas é isso. Há de ter havido esse ponto de virada. Quando você deixou de ser a sua Turning referência, point. Entendeu? As suas experiências, o que você consumiu, né? E passou a ser a referência de É outros. conceito. Mas você consegue identificar um momento? É engraçado, cara, porque eu ia naquelas casas dos meus tios aqui, que eram todas concebidas em concreto aparente, e olhava aquilo ali, para mim era o banco, era a mesa, era feita em concreto aparente, e aquilo ali para mim me fascinava. E então, eu sou o cara que sempre bebeu Paulo Mendes, da Rocha, né, toda essa turma, né, eu entrei no MASP agora, essa semana, eu olhei assim, caramba, como é que fizeram um negócio desse? Ainda está ali o concreto aparente, está ali do jeito que está, ainda está... Cara, é o simples pelo simples, a forma está aí e vamos embora, esse negócio aqui vai durar 30 mil anos, né? Lina Bobardi já traz isso, né? É a arquiteta brasileira que já nos tempos modernistas provocava o mundo. Tu sabe que as pessoas falam isso, como você está falando agora, e sem falsa modéstia, assim, isso é uma coisa que não caiu ainda a ficha, porque, assim, as pessoas falam, tu tem uma arquitetura autoral, eu tento fazer o máximo para que essa arquitetura ela transpareça dentro daquilo que automaticamente vai saindo no papel, eu vou fazendo e tal. Mas, assim, para que as pessoas me procurassem e procurassem pela minha arquitetura, eu acredito que foi depois do Taíba que isso aconteceu. Foi a virada, o hit. Porque antigamente a gente fazia muito projetos de condomínio, e aí eu inventava umas coisas. Eu fiz um projeto que chamou design e tal. Então o que é que eu fiz? Eu fiz a primeira casa com pé direito duplo, e bombou de vender. E um dos primeiros condomínios que eu fiz aqui só vendia casa térrea, casa duplex, né, que a gente chama, dois pavimentos. E aí eu disse pro cara: tu quer fazer uma casa térrea? Faz uma casa térrea com pé direito duplo na sala, cara. Tu vai bombar, porque tu vai parecer um duplex com custo menor. Meu irmão, estourou de venda. Então, são essas... Eu sou um inquieto, cara, assim, de arquitetura, de invenção, sabe? Curioso, né? Tá sempre... um curioso. Em todos os trabalhos que a gente faz, de poder tentar colocar um pouco da essência, né? Mas... Aliás, minha gente, aproveitando esse parênteses aqui, colocar este homem sentado aqui 1h30 nesta mesa já é um desafio, senhores e senhoras, que poucos fazem ideia. E eu preciso dizer isso para você. Inquieto que ele é. Isso para você. A repercussão que teve internamente aqui, quando a gente começou a fazer o Será Autoral, da comunidade da arquitetura e do design, o tanto de mensagem que a gente recebeu, agradecendo, muito obrigado por levar essas pessoas. Eu falei, pera que não sou só eu não, isso aqui é o Pablo Guterres movimentando muita coisa por detrás dos panos, viu? Porque eu sei que é difícil, difícil. Esse cara movimenta exatamente isso, cara, não é só loja, isso é que eu acho massa, que não é só loja, não é? O Pablo com esse cara que movimenta a arte aqui dentro, que tem essa preocupação delicada com a arquitetura, isso é... Uma coisa, eu vou aproveitar para elogiar meu co-host aqui também, a gente não tem muitas oportunidades, né? Não se trata da gente, nem dele, nem de mim, mas se trata de vocês, mas vale a pena, né? O que eu admiro no Pablo é o quanto ele é apaixonado pela parada que ele faz. Seja para falar de qualquer coisa, cara. Uma viagem que ele fez ali, um móvel que chegou, do menorzinho ao maior, ele é apaixonado por tudo que ele faz. Eu acho isso muito, muito bonito nele. É bonito você gostar do que faz, né? Bom, obrigado pelo jabá. Mas é sincero, gente. Sincero. De fato, eu acho que estamos falando aqui com 3 apaixonados. Né? Claramente. Total. E eu acho que o Nordestinos pelo Mundo não cresce com esse sucesso à toa. Sim. Sempre trago
elogio ao projeto, a todos vocês, a você que lidera, mas que tem bastidores, né, e pessoas tão incríveis contigo, porque a gente precisa falar do que é bom, do que é autêntico, do que é verdadeiro e do que dá voz para outras verdades. Totalmente. Dito isso, e continuando aqui nessa Todo mundo já se elogiou aqui, né? nessa provocação de inquietos, Marcelinho, você é um transgressor. Você é um transgressor. Poucas pessoas neste mercado, eu confesso que não conheci outros, talvez tenham tido no Brasil, conseguiram ultrapassar, levar a arquitetura nas costas, ultrapassando a barreira para um outro lugar e levar a arquitetura para se conectar com o mercado de capitais, por exemplo. Isso é um mundo absolutamente impermeado, né? Um mundo novo, ou muito pouco explorado historicamente. A gente acabou de falar aqui, né? Em que momento que saiu o Marcelo, que tinha suas referências e virou o cara que passou a ser referência dos outros? Em que momento Marcelo, arquiteto, artista, virou o Marcelo empreendedor e empresário? Onde foi esse outro turning point na tua história? Cara, eu tenho uma paixão, como eu falei, como é que eu faço, né? E tenho hoje apaixonados pelo trabalho que a gente faz. Mas o que é que acontece, cara? Quando a gente começou a ir para São Paulo, eu tenho grandes amigos e assim, existia aí uma demanda muito forte de mostrar essa arquitetura de uma forma muito autoral para as outras pessoas, certo? E o que é que eu falei? Eu cheguei para um sócio meu, cara, por que a gente não entrega casas? Por que a gente não faz casas triple A, tipo assim, coisas massas, assim, Jardim Europa, Fazenda Boa Vista? A gente entrega já um tailor-made, assim, uma arquitetura já pronta, autoral, com design, com tudo. E a gente vende isso para o mercado que não está acostumado a fazer isso. Ou então não quer fazer isso porque o cara prefere, porque como são casas que são vendidas a, sei lá, 30 milhões, 25 milhões, é um custo muito alto para o cara que é um construtor tocar isso. Então, a gente nesse momento montou uma empresa chamada CV House, onde essa é um fundo imobiliário, que foi exatamente isso lá atrás, já tem aí 4, 5 anos essa história toda, onde a gente desenvolveu vários ativos imobiliários, como, né, casas e tudo mais, inicialmente. E foi um sucesso em São Paulo. Por quê? Porque a gente fez e entregou exatamente aquilo que a gente prometeu, não só para os sócios, mas como também para quem estava... E eu tive até uma história maravilhosa, que foi, um mês passado, a gente vendeu uma casa, aí o cara olhou para mim e falou o seguinte: pô, mas tá do Ceará? Eu não sou do Ceará. Aí ele, como é teu nome mesmo? É Marcelo. Aí ele pegou o telefone e me diz uma coisa, como é o nome daquele arquiteto que tá fazendo nosso hotel lá do Cumbuco? Aí ele, não, Marcelo, cara, tu é meu cliente, cara. O cara comprou uma casa minha, eu nem sabia. Caramba. Olha que as pessoas se conectam. Né? E outra coisa, São Paulo é daquele tamanho, mas São Paulo é desse tamanho. Né? O Brasil é desse tamanho. Então as pessoas te indicam, as pessoas curtem teu trabalho, as pessoas querem que tu esteja massa, legal. Né? A arte, a arquitetura pela arte, então foi uma coisa muito interessante. Então, enquanto Marcelo, vamos dizer o seguinte, empreendedor, né? Eu ainda, lógico, fiz minha arquitetura, isso foi muito bom para mim, porque eu coloquei dos melhores pontos de São Paulo, casas minhas, né? Casas incríveis, que de repente eu não poderia colocar com um cliente me contratando, ou então seria... Então, a gente fez, sei lá, 8 casas, né? Dentro dessa história. Né? E aí a gente... desse negócio, virou um negócio muito maior. Hoje a CV House vai estar em todo o Brasil praticamente. A gente vai fazer um hotel 5 estrelas aqui, junto com o residencial em Fortaleza. Eu trouxe a CV House agora para cá, junto com outros sócios, né, que é da CVPar. E aí a gente conseguiu aí fazer e vai colocar arquitetura conceitual, isso que a gente conversou, arquitetura na essência mesmo, para esses produtos
que eu não considero interessante colocar marcas de roupa. Então, vocês vão ver, né, a curadoria do mobiliário é sua. Aguardem, senhoras e senhores. Eu estou em confidencialidade aqui, mas aqui o homem soltou, fica aqui esse furo para todo mundo, que vai pegar todo mundo com boa surpresa aqui no Ceará. Mas, Marcelinho, dois pontos aqui que você falou fundamental, porque o propósito também aqui é entregar para os nossos arquitetos do mercado, para os designers, esse olhar empresarial, esse olhar empreendedor, que pouco existe no mundo dos escritórios de arquitetura, dos escritórios de design. Você vê que o homem já usou tailor-made. Irmão, nem eu que sou gestor há 20 anos, estou tão preparado para essa sofisticação. Mas aproveitando a tua deixa, no mundo da gestão, e eu trago muito essa conversa para os escritórios de arquitetura, a gente usa um indicador chamado CAC, custo de aquisição do cliente, né, que a gente mede em quanto custa conquistar um novo cliente. E a melhor resposta para diminuir o CAC é justamente o que você falou, o poder das indicações. Não há nenhuma ferramenta no mundo da gestão mais poderosa e menos custosa do que a indicação que vem com credibilidade construída. A pergunta que eu ia te fazer, tu já respondeu, mas eu vou fazer porque é legal para poder trazer esse olhar de gestão para o mundo da arquitetura, que a gente acha que é romantismo, né? A arquitetura ainda é vista, muitas vezes, como custo. Como é que você ajuda o seu cliente a entender que ela é, na verdade, ativo e patrimônio? Você acabou de responder isso com muita competência. E eu já emendo aqui outra pergunta. Você acredita que modelos como esse, ou outros modelos, mas que tenham esse olhar para a gestão, que tenham esse olhar para o empreendedorismo, que transcendam, que sejam de alguma forma transgressores, podem ser replicados ou podem provocar um outro olhar para os seus homônimos arquitetos, designers? Como que a gente leva um pouco desse teu olhar, dos teus sócios, de trazer o mercado de capitais ou outros mercados para a arquitetura, para mostrar para o mundo do design, para o mundo da arquitetura, que arte, arquitetura e design são transformadores? É importante essa pergunta porque eu acho que eu conquistei os meus sócios, que são meus mecenas, que eu falei, né? Aqueles caras que apostam em ti. Cara, eu acredito na tua arquitetura e eu sei que a tua arquitetura vale dinheiro. Então, assim, não sendo eu queria que isso virasse um corte, tá? Continua, mas eu sei que a sua arquitetura vale dinheiro. Isso é muito poderoso. E aí, cara, quando você sabe que aquilo que você faz gera valor, não é? Gera valor para quem está morando, porque as pessoas vão estar felizes ali dentro. E que isso vai gerar, logicamente, o valor de uma venda, de alguma coisa. Isso é mais importante ainda. Eu estou morando num projeto do Marcelo e, pô, tô super feliz, minha família está super feliz, meu filho está super feliz. Eu, por acaso ou não por acaso, morarei em breve, Deus abençoe, num projeto do Marcelo. Olha aí. Ali foi meio invocado aquele projeto. Um espetáculo. Para quem está aqui nos nordestinos, falar invocado mesmo. Foi invocado aquele projeto. E desafiador também. Mas o que eu acho, cara, assim, é que eu consegui convencer o mercado financeiro que a arquitetura vale a pena, a seriedade vale a pena, porque ninguém alisa a tua cabeça. Então, eu aprendi a ter um procedimento de organização, né, junto com o procedimento de obra, de tudo mais. Então, de uma forma muito... Metodologia dentro do escritório de arquitetura. Assim, a gente está no Brasil todo hoje, como arquiteto. Então, Maranhão, Belém, descendo até o Rio de Janeiro, fazendo casas, fazendo hotéis, fazendo arquitetura autoral. E o legal é que o mercado financeiro, ele vê isso, sabe? Ele precifica hoje a arquitetura, né? A coisa que vende. Então, o que é que eu fiz? O que chamam lá, que é track record, né? Que é aquilo que você fez. Anota mais essa aí, Léo. Track record. Track record. aquilo que você disse que ia fazer, que fez e que você tem lá um histórico daquilo que você fez. Então, eu cheguei para os meus sócios, vendi minha arquitetura, eles colocaram grana no business, a gente fez o negócio, entregou e eu devolvi o dinheiro. Então, aquilo ali fica tudo registrado. Então, eu tenho já um track de coisas super legais, né, que os caras ganharam dinheiro, né, que a gente fez a coisa. Então, isso, dentro do mercado financeiro, é importantíssimo, não é? Porque
eu mostrei para eles que aquilo que eu falei e coloquei a arquitetura em um patamarzinho um pouco maior, dizendo para eles o seguinte, cara, vale a pena fazer coisa bem feita, vale a pena... Tá? E aí eu trouxe meu fornecedor aqui de pedra daqui do Ceará. Eu trouxe meu fornecedor de esquadria daqui do Ceará. Estão lá. Montaram fábricas em São Paulo, estão fazendo obras para a gente, estão fazendo casa de 1.000 metros, de 2.000 metros, de 3.000 metros. São daqui, certo? Então, a gente está levando uma turma que... E esse é um reconhecimento importante que eu preciso fazer, né, ao Marcelo e outros amigos que temos em comum, que são nordestinos e cearenses que levam o Ceará para o mundo. Isso não é bairrismo não, tá? Isso é juntar a nossa força criativa e empreendedora, porque o Ceará também dá aula de empreendedorismo para o mundo há décadas, podemos passar hora falando sobre isso, mas de mostrar que o Ceará é internacional, o cearense é internacional e o Brasil, no fim das contas, é um só. A alma brasileira, a essência brasileira, ela é um só. Por que o mundo pode estar aqui e o Ceará não pode estar no mundo? Pode sim. O Marcelo é um desses caras que puxam e tem um olhar para além do umbigo, que é uma coisa que eu sempre provoco no nosso mercado de arquitetura, de interiores, de lojistas do setor no Brasil. Os nossos arquitetos de interiores a gente está levando também, né? Que é a Milena, a Holanda, a gente está levando a Tri nomes também. Sensacionais, com a verdadeiros, Ariana, autênticos. Então, é uma ruma de cearense talentoso, competente, mas que tem olhar empreendedor. E eu acho que esse registro é importante, porque isso faz crescer o Ceará, faz crescer o olhar para a nossa comunidade criativa, mas que ela, com esse adendo de que ela precisa se profissionalizar cada vez mais, né? Não é jogo de gente pequena, né? Então, olhar profissional para tudo isso é indispensável. Perfeito. E eu queria fazer uma provocação, saber de você, o que você acha. Você acha que o arquiteto que entra no mercado hoje você é um grande empreendedor, além de um grande arquiteto, você é um empreendedor, né? Você acha que o arquiteto que sai da faculdade, ele sai pronto para ser um empreendedor? Ou ele sai perdido? Porque, assim, nem toda faculdade ensina a fazer comercial, nem toda faculdade se ensina a vender. Não sabe fazer um recibo, cara. Pronto. Então, empreendedorismo what? Exato. Então ele vai ter que correr atrás disso depois, se informar depois, né? Eu tive um histórico dentro da minha família. A minha mãe era estilista e a minha mãe faliu. E dentro dessa história, eu aproveitei o tempo ocioso das costureiras que ficavam na confecção e fazia blusa polo para vender. Certo. Então, isso eu tinha 16 anos de idade. Uhum. Tá? E aí, eu desde muito novo, eu sempre fui instigado a querer fazer negócio, a querer fazer alguma coisa. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura e que é uma coisa super interessante fazer, é que nos primeiros semestres eu já estava estagiando, já estava dentro do escritório, rasgando papel, fazendo nanquim e tal, aprendendo AutoCAD naquela época, que não era o começo do AutoCAD. E eu acho assim que a faculdade ela ensina o básico do básico e o resto é na goela mesmo, é no pé mesmo. Não tem faculdade que ensine o que a vida ensina. Não é? Então, assim, eu acho muito legal lá no escritório, porque a turma que está lá, e lógico, a gente não faz nada só, né? Eu tenho uma equipe, cara, que ela é uma engrenagem, assim, para entendimento da arquitetura, daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto. E é uma turma jovem, entendeu? A gente tem metas e a gente bate, não tem muitos horários, não tem muita pessoa, mas tudo funciona, né? Eu tenho aquela história toda. Então, se aprende muito dentro da faculdade do escritório de arquitetura. Eu comecei a fazer quarto de bebê. Fui fazendo quarto de bebê, fui fazendo uma besteira, fui fazendo outra, e você vai fazendo outra coisa. Aí o cara lhe chama para fazer uma reforma, daqui a pouco você está fazendo a casa do cara, né? Aquela coisa toda. Então, não existe prato feito, né, para arquitetura. Vai ter que desenrolar depois, né? Eu queria, inclusive, fazer uma provocação, gente, porque, como eu disse, houve uma repercussão massa em relação ao Ceará Autoral. E teve uma pessoa que eu não vou dizer o nome, essa pergunta não é minha, essa é uma pergunta feita por uma pessoa que nos segue, e ela falou a seguinte frase: eu quero que os dois aqui deem a opinião de vocês.
Léo, arquitetura e design, infelizmente, para mim é luxo. Eu adoraria poder ter um arquiteto e peças de design assinada. Eu amo design. Acho lindo e adoraria ter mais. Mas a inquietude do meu coração é: existe design para todas as faixas de preço ou só para quem pode mais? Ela me perguntou. Eu falei: olha, eu não sou o especialista nisso. Eu não tenho como te responder, mas eu posso puxar esse debate aqui. Eu queria a tua opinião também, a tua visão. Isso aqui é uma coisa que eu achei muito interessante. A pessoa só puxou um assunto comigo. Eu falei: eu vou trazer isso para a mesa. Vou deixar a Marcelinha responder sobre o ponto de vista da arquitetura e posso dar minha contribuição sobre o ponto de vista do design. E aí, o que você achou dessa colocação, dessas questões que ela puxou para mim aqui? Cara, eu acho assim que a arquitetura, pelo menos a minha, ela é muito simplista. Então, ela é feita de volumes. As minhas casas têm piso de pedra, de caco de pedra. Assim, eu vi, inclusive, essa semana, um arquiteta que trabalhava só com blocos de concreto, aqueles blocos, e faziam as casas e deixavam o concreto aparente e deixavam a mesa. Sabe aquela casa que eu te falei que eu vi do meu tio? Sim. Que era uma casa toda de concreto? Cara, aquilo me fascina. Uhum. Isso me fascina. Então, pode ser uma casa pequena, médio, grande. Eu acho que a arquitetura é para todos, tá? É lógico que, dependendo daquilo que você está comprando, dependendo daquele produto que você está se alimentando, ele tem um valor agregado de uma coisa ou de outra, né? Mas, cara, tem tanta gente boa. Falando um pouco do design, você vai aqui na Cearte, tem tanta coisa legal de produtos, de artesanato, que não deixa de ser um design nordestino. O design, né? É lógico, você tem peças assinadas, Pablo. Eu não sei se eu estou falando com propriedade, porque eu não tenho um prato feito para isso, mas é lógico que peças de design são peças que já tem um tempo, geralmente, já amadureceram, né? Hoje, cada vez mais, o mobiliário brasileiro, né, ele está se valorizando, as pessoas estão conhecendo cada vez mais, estão desejando cada vez mais. Então, isso gera um custo, mas ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, aquela cadeira que eu amo daqui, a cadeira, eu não sei o nome, que é uma cadeira que é feita aqui no interior, que ela parece uma chocadeira aqui, cara, que você não quer, eu tinha na casa de praia, você não quer mais sair de dentro dela. E é feita aqui, no interior do Ceará, que custa sei lá quanto, mas, cara, que é massa, tem uma sentada maravilhosa, né? Então, é uma Faz pergunta... sentido. Eu acho que, contribuindo com o que o Marcelo falou, eu acho que design e arquitetura estão diretamente ligados à informação e repertório. A boa notícia, óbvio, respeitando, né, o que ela trouxe aí, que existe a necessidade do acesso ao que você deseja e talvez ainda você não possa ter esse acesso. Mas considerando que tudo hoje parte de conhecimento e informação e que a disponibilidade de informação hoje no mundo está literalmente disponível a qualquer um, algum bom design, alguma boa arquitetura, todo mundo há de ter acesso. E é isso, acho que existe muita gente fazendo coisa boa em todas as esferas, na arquitetura e no design. E acho que aproveito até para desmistificar uma percepção que as pessoas têm do design assinado. Design assinado não significa contratar alguém para assinar uma peça, um móvel, para encarecer ele. Não é isso. Uhum. Óbvio que existe, como o Marcelo trouxe aqui, as peças que são históricas, que já têm seus 10, 20, 50, 70 anos de legado, como é esse recorte da história do design modernista brasileiro, por exemplo, que o mundo hoje comprou, né, e que é sedutor porque tem propósito verdadeiro lá desde os tempos modernistas, década de 50, 60, 70. Mas design é sobre informação e acesso. Eu posso ter contratado um designer, porque o meu propósito é construir uma cadeira para arquibancada de estádio de futebol que custe R$45. Não há encarecimento aí. Qual o propósito... Qual a missão, né? Qual a missão, né? O que é por trás da contratação daquele design assinado por aquele designer. Eu acho que com a arquitetura funciona da mesma forma. Então, é muito mais sobre conhecimento e informação. E hoje, há
através dessa disponibilidade de informação que existe no mundo para todo mundo, há muito mais acesso do que existe antes, seja para o design, seja para a arquitetura. E é curioso, porque eu já entrevistei muitos designers lá nos Nordestinos pelo Mundo, em momentos distintos de carreira, e talvez eu possa agregar com isso, né? A gente tem algumas peças lá no nosso estúdio de design, mas também é referente ao momento do designer. Às vezes aquele designer está em ascensão, ele está no começo de carreira, e aquela peça que ele fez no início da carreira dele é linda, maravilhosa, é autoral pra caramba, é super bacana, mas ainda bem mais acessível pelo momento daquele designer. É natural que o arquiteto, o designer, conforme ele vai ficando mais velho, mais experiente, produzindo, aí tem um ponto de virada, tem um hit, né? Teve um Carmel, teve um negócio, você vai valorizando, e aquele produto daquele designer ou daquele arquiteto vai ficando mais... o investimento vai ficando maior. Mas eu acredito que você consiga ter acesso a design também dependendo do momento que aquele designer está, que as pessoas estão na vida delas, né? E o que eu acho mais interessante, cara, que eu acho massa, assim, me deixa feliz, é ver alguns projetos acontecendo com a essência daquilo que eu plantei, sabe? De outras pessoas, de outros arquitetos. As pessoas estão bebendo um pouco daquilo que, vamos lá, foi uma referência legal da minha arquitetura e começam a plugar em outros projetos. E isso, cara, é o papel da arquitetura. Perfeito. Né? É o papel da arquitetura autoral, né? As pessoas beberem um pouco daquilo que são interessantes, né? Perfeito. Deixa eu trazer uma provocação aqui, Marcelo. Justamente... Outra? Mais uma. Nós não estamos aqui... Vamos provocar. Não estamos aqui para falar mesmice. Começamos falando que você é transgressor, porque trouxe um outro olhar para a arquitetura. E eu quero muito poder mostrar para o mundo da arquitetura, para o mundo do design, outros caminhos, né? Acho que os caminhos que a gente acredita não são necessariamente os únicos, não são necessariamente verdades intransponíveis, mas certamente são verdades poderosas. E um tema que a gente sempre conversa muito abertamente, né? Acho que uma das coisas que mais te distingue neste mercado é o fato que você não se rendeu a alguns movimentos que existem no Brasil aí, de grupos que tentam seduzir arquitetos, né, com promessas, com interesses duvidosos e que muitas vezes soam até teatro, né? Como que você conseguiu passar à margem desses eventuais mundos que acontecem? E a pergunta é, isso te tirou oportunidades ou isso te deu liberdade? Não, particularmente, eu me fechei no meu mundo enquanto arquiteto, enquanto pessoa ética que eu queria ser enquanto arquiteto, queria fazer meu projeto sem ter nenhuma influência de materiais, lojas ou algo parecido. E eu especifico o que eu quero, cara. Eu não gosto de ir para esses eventos também. Eu acho que a minha vida já é muito corrida para eu ter que participar dessas coisas. Senão não tenho tempo para minha família também. Mas, assim... Teu foco está bem direcionado. Meu foco é arquitetura, cara. Eu não tô... às vezes você está aqui, tem um... Eu te conheço, eu quero que todo mundo te conheça. Um lançamento, alguma coisa. Então, assim, o meu negócio é fazer arquitetura, é especificar o que eu quero, na hora que eu quero. Tá entendendo? Porque você é meu parceiro. Eu não sou teu parceiro. Eu não sou teu parceiro. Você é o parceiro da minha arquitetura. Quando tiver, ok. Quando não tiver, tchau. Entendeu? Então, assim, eu não vou deixar de fazer o que eu quero, fazer a arquitetura que eu quero, porque por uma marra, né? Eu tenho que botar X ou Y ou Z, eu tô fora. Então, eu sou muito cético com relação a esse tipo de coisa, sabe? Às vezes as indústrias, né, que precisam, por exemplo, eu desenvolvi a gente fez um hotel nos Lençóis Maranhenses, então eu precisava ter na tonalidade da água da piscina uns tons terrosos que tinham na região e tudo mais. Então eu desenvolvi junto com a empresa uma cerâmica que pudesse ser à prova da água, que tivesse toda uma resistência para isso. Eu fui lá no stand deles agora, na Revestir, para poder dar uma palestra por que a gente fez isso.
Pô, é uma coisa específica. O cara cresceu a arquitetura junto comigo. Essas são relações comerciais que existem baseadas em verdade. Não, e a arquitetura, são parcerias verdadeiras cara, também. A arquitetura, ela tem que instigar o quê? Tem que instigar a engenharia. Inovação. Não é a engenharia que tem que instigar a arquitetura. Então, é uma coisa que eu bato muito. Inclusive, o nosso parceiro Maurício, lá em São Paulo e tal. Grande figura. Tenta tirar. Meu irmão, não, meu irmão. É o seguinte... Tu te vira, tu faz, é assim, vamos mudar o material, mas vamos fazer do jeito que é para fazer. E assim tem sido, cara. Eu acho que é isso, é por isso que é tão difícil trabalhar, às vezes, com algumas incorporadoras que lhe podam, sabe? Já tem fórmulas Que prontas. lhe engessa, que faz com que a tua arquitetura seja apenas um produto imobiliário. Achei interessante que você falou da arquitetura ter que estimular a engenharia, né? Cara, é o contrário. O criativo Olha o que estimular a gente cresceu, engenharia. cara, da época do Niemeyer, da época do Lúcio Costa, daquela época de Brasília, a arquitetura, o concreto, o brutalismo, Paulo Mendes da Rocha, essa turma. Cara, meu irmão, a gente cresceu, cara. A gente pode retroceder. Então, eu tô falando, sou um apaixonado, sou chato mesmo, assim, eu não sou um chato de impor aquilo que eu quero. Você é crítico, é o lado questionador. É um pouco isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta para Lenine, viu? Outro grande nordestino aqui, pernambucano. Apenas Lenine. Cada um dentro da sua arte, né? Você dentro Qual é da a sua arte... música favorita? Qual a sua música favorita do Lenine? Não é isso não. Mas eu perguntei para Lenine, dentro da arte dele, quais são as canções. E esse corte é lindo, ele canta. Aí fica uma coisa linda que só. Você não precisa cantar, mas tá tudo certo. Mas pode. Mas pode, é. O Lenine, eu perguntei, Lenine, quais são as canções que foram feitas que você, enquanto compositor e intérprete, olha para aquela canção e pensa, por que eu não fiz essa música? Com todo o devido respeito ao autor, ao criador que fez aquilo. Quando eu digo isso, é pelo cunho da admiração. Cara, essa música é tão linda que eu queria ter feito isso. Putz, eu queria ter feito isso, sem desrespeitar quem criou. Quando você olha para a arquitetura, para a beleza que existe, que vários arquitetos e arquitetas fizeram, quais são aquelas obras que você fala, isso aqui esse arquiteto arrebentou e, porra, eu queria ter feito isso. Eu achei que tu ia perguntar, já deixa a pergunta, se tua arquitetura fosse uma música, qual música seria? Isso aí pode ser a segunda já. Mas qual é a obra as obras que você olha e fala com uma admiração extrema, a ponto de, pô, se eu tivesse feito isso aí, tava massa também. Caramba, que pergunta linda, né? Caramba, o massa que, assim, eu vou te responder primeiro. Porque eu tô num momento que eu tô escutando muito Belchior, cara. Porra, demais, cara, demais. Assim. A primeira tatuagem da minha vida, aos 40 e tantos anos, foi um Belchior no peito. Viver é melhor que sonhar. Mas me conta, qual é o Belchior da tua arquitetura? Da tua... Mas também... De outros. Que verdade, aquela que você olha e tipo, meio irmão... Não. Cara, assim, uma coisa que eu sempre sonho, que é... Como arquiteto, para mim, é muito importante, foi muito importante enquanto imagem, né, da arquitetura, assim, fazendo trabalho de faculdade, pensando, né, nos nossos ídolos, naquela coisa toda. Eu falei, porra, eu fiz isso nos tempos passados, aquela coisa toda, né? E aquilo que ficou muito claro para mim, cara, que era aquela casa... uma casa do Paulo Mendes da Rocha, cara, eu não sei qual é, mas... Em São Paulo. Porque eu sou muito louco pela arquitetura dele. Tu assim, traz sempre na tua história o Paulo Mendes, que é essa genuína arquitetura brasileira. Porque é muito genuíno, cara. Assim, são formas de concreto, concreto aparente. Inclusive, essa casa está para vender hoje em São Paulo. Ela é espetacular. Que é ela tem uma casa gigantesca, toda concretista plana, pura, brutalista, com os azulejos. Um jardim no meio. Uma conexão com a natureza. Sabe, é um biombo que é feito em concreto, é a cozinha que é feita em concreto, mas que o móvel é tipo aqui é verde, azul, sabe que tinha aquelas fórmicas e tal. Porque eu me lembro dessa casa quando eu pensava na casa daquele meu tio. Sim. Cara, e aquilo ali eu passei a infância, então aquilo ali para mim, cara, virou assim
uma obsessão de arquitetura, as pessoas podem até, eu não preciso nem estar falando isso aqui. Eu gosto muito do Niemeyer, mas até coleciono algumas coisas do Niemeyer. Mas por muitas vezes se tornou muito alegórico. Então eu fui mais para aquilo que era brutalista, racionalista e tal, como o caso do Paulo Mendes da Rocha, e que me inspirou. Agora a música, cara, cara, eu escutava muito Chico, cara, na faculdade. Sabe, eu fazia tarefa e ficava escutando as músicas do Outro Chico. transgressor. Completamente. Chico, Maravilhoso. aquela coisa das músicas feitas mesmo daquela época que realmente eram maravilhosas, né? Então, eu escutei muito Chico, muito Belchior, ainda escuto Belchior. Eu sou um saudosista, cara. Claramente. E aí eu vou deixar um recorte aqui, Marcelinho, para você que certamente já conhece Chico Buarque, está podendo conhecer Marcelo Franco, Paulo Mendes da Rocha, para quem não conhece, para colocar ele aqui, nomes no jogo do bicho. Oscar Niemeyer está para a arquitetura, como esteve Pelé para o futebol e tantos outros nomes. O Oscar na arquitetura chama-se o Prêmio Pritzker. No mundo, ele só é dado uma vez por ano a um ser humano arquiteto no mundo inteiro. O Brasil, em mais de 100 anos, ganhou esse prêmio por 2 vezes. Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. Só para resumir quem é Paulo Mendes da Rocha no Jogo do Bicho. E é por isso que eu sempre trago esse recorte dos tempos modernistas brasileiros, né? Aquela arquitetura que eminentemente estava ali naquele intervalo final da década de 30 até a década de 70, mas estava ali especial na década de 50 a 70, que se confunde com a criação de Brasília. Oscar Niemeyer é o nome-chave, mas como ele tem outros gigantes nomes, como Paulo Mendes da Rocha, como Rino Levi, né? Outros paulistas que são menos conhecidos pelo público geral, mas que trazem essa essência da arquitetura brasileira. E você trouxe em algumas falas tuas, né? E acho que a tua arquitetura hoje, contemporânea, ela bebe absolutamente dessa arquitetura moderna, porque a arquitetura dá espaço para a natureza entrar. É o sol que entra, é o vento que entra, é o cheiro que se sente, é a natureza que se incorpora. Isso é arquitetura brasileira. E a gente conversa muito sobre isso também, né? Aqui no Ceará, a gente tem ouvido muito sobre, o Ceará é a nova Fortaleza, é a nova Dubai do Nordeste. É sempre bom esses termos polêmicos. E eu que sou um cara empreendedor, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, eu acho fantástico que a gente possa estar comparando Fortaleza com Dubai. Agora, sob o ponto de vista arquitetônico, eu quero falar para vocês, senhoras e senhores, que não entendem de arquitetura tanto quanto Marcelo Franco, mas entendo um bocadinho para dizer que quando Dubai estava nascendo, o Brasil já dava aula de arquitetura pro mundo. O Brasil, década de 50, 60, quando Dubai estava nascendo, dava aula de arquitetura para o mundo. Então, acho que a conversa é sem prejuízo ao mercado imobiliário, que tem sim que crescer. A gente tem que bater palma para esses outros atrevidos, transgressores, que fazem de Fortaleza e do Ceará esta Dubai, sob o ponto de vista de desenvolvimento econômico. Precisamos bater palmas para essa galera. Mas a gente não pode deixar de escutar Marcelos Francos das vidas, que entendem e trazem a verdade arquitetônica por trás dessa história. Então, é sobre essa mesa para criar esses novos diálogos. E que bom que você pôde trazer esse spoiler de que a gente está trazendo mais dessa tua arquitetura para o nosso mercado imobiliário também. E acho que esse diálogo é muito rico, cara, porque a gente está falando de trazer poder econômico e poder autoral para o lugar mais incrível deste país, que é o Ceará. Exatamente. É verdade. Perfeito, né? Você tem uma praia maravilhosa, beira-mar maravilhosa, né? Pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas. É para falar sobre arquitetura? Total. Gentilmente. Não, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Ela é muito... Eu vou deixar o Pablo fazer as colocações dele e tal, mas eu quero que você pense sobre isso. Quando você sair desse plano que a gente habita aqui... Tu já matou o homem? Não, quando? Quando? Daqui a 70 anos, vamos lá. Quando você sair desse plano e você for uma lembrança, você for de fato uma memória afetiva, uma memória, qual legado você quer deixar para as pessoas da arquitetura que estão chegando depois? Não estou falando para sua família, não estou falando disso, estou falando qual o legado do profissional,
Quando as pessoas falarem de você numa sala de aula, quando elas falarem de você olhando um projeto seu, qual é o legado que você quer deixar? Resumidamente, Fica à vontade. Marcelo era extremamente simplista. Em tudo. Em tudo. No jeito de ser, na arquitetura de fazer, no material a escolher, né? E o que é mais interessante, que é importante dizer, não falando de mim, mas falando o que falam de mim, é que algumas pessoas que me contratam, que chegam até mim para poder... Poxa, tu é extremamente simples, tu é humilde, tu fala com gente, tu aceita o que eu estou falando. Então, eu tento colocar a arquitetura de uma forma simplista na vida das pessoas, em vez de ter essa barreira. Cara, eu não posso ter essa arquitetura porque, cara, o Marcelo deve ser um saco para falar com ele. A pessoa dizer que eu estou querendo uma coisa... E é lógico que você tem que dizer não para os seus clientes, mas existem formas de dizer não. Sim. Né? Eu sou um cara simplista na arquitetura. A minha arquitetura é simplista. E dentro dessa simplicidade, que a volumetria toma forma da minha arquitetura, o prédio que eu vou lançar aqui agora, é um prédio extremamente simplista. Não tem curvas, tem volumetria. Sim. É ele por ele. É isso que eu queria, sabe? Essa essência. Né? Um é brutalista, outro não sei. Eu queria fazer meu caminho dentro disso. São diálogos, que para o mercado é extremamente rico, né? Eu fico querendo mostrar imagens aqui, mas eu acho que tem a mensagem tem um poder sedutor, né? Então eu fico imaginando as pessoas exercitando o que é o simplista que ele diz. Mas quando as pessoas olharem, é uma potência, mas é uma potência sobre outros propósitos. Então, é o que eu sempre digo, não é que a verdade do Marcelo Franco é a uníssona, mas é a verdade dele. E traz um diálogo que é muito autêntico, que é muito autoral e que é muito rico para o mercado. Né? Sim. E aproveitando isso, Marcelinho, as tuas palavras são sempre muito cuidadosas, muito generosas. E aproveitando essa generosidade, se a gente fosse fazer, né? A gente falou tanto aqui de tanto cearense foda. Eu tenho trazido isso, Léo, em alguns dos nossos capítulos, das nossas oportunidades, mas, cara, acho que a gente pode trazer isso em todos os programas. Ei, esse é o Ceará na literatura de Raquel de Queiroz, de José de Alencar, de Socorro Acioli, minha amiga Socorro, maravilhosa, contemporânea, de Braulio Bessa. Que os dois já vieram aqui, inclusive. Que já foram seus convidados. É o Ceará do humor de Chico Anísio, de Renato Aragão, de Tom Cavalcante, de Max Peterson. É o Ceará das artes de Léo Nilson, de Sérgio Esmeraldo, de Chico da Silva, de Aldemir Martins, de Bandeira. É o Ceará de Seu Expedito Celeiro. É o Ceará do empreendedorismo, da água de coco, do coco bambu, da Pagamentos, do Apivida, de tantos empreendedores da Casa dos Ventos que levam o Ceará para o mundo. Exato. É muita gente foda que esse Ceará construiu. Agora, se a gente fosse construir o Museu da Arquitetura Contemporânea cearense, além de Marcelo Franco, que outros nomes cearenses ou nordestinos você gostaria de ver nessa jornada? Do Nordeste, cara, eu acho que é fácil colocar, eu acho que o museu vai ter que ser grande. Mas, poxa, eu acho pessoas que fizeram dentro da arquitetura autoral, né, Temos que começar por Janete Costa sempre nesse lugar também. Bossói, sabe, Janete Costa. Eu incluiria Gerson Castelo Branco. É um cara foda. Piauiense, radicado no Ceará, que tem um arquiteto... É mais um do arquiteto não arquiteto que finalmente está sendo reconhecido pela comunidade arquitetônica, né? Ganhou um diploma, né? Acabou de ganhar. Ganhou um diploma. Esse cara é outro nordestino transgressor. Você tem que convidar esse cara para contar a história dele aqui também. É um dos caras que tem mais publicações de arquitetura dentro do Nordeste, do Brasil até. Publicado no mundo todo. Assim como Artacho Jurado, que já é celebrado, né, em São Paulo, que era um arquiteto não arquiteto, aquele arquiteto que não era arquiteto de diploma, mas fez tantas obras espetaculares que foi depois, né, ao concurso celebrado como arquiteto. E Gerson Castelo Branco, ainda vivíssimo, finalmente ganhou esse lugar. Cara, eu adorava aquelas casas que o CGI fazia junto com Provocadoras também. E fazia aquele azulejo, aquela coisa. Ele tinha uma essência da arquitetura. Pedro Rossi, junto com o CGI, fizeram casas incríveis aqui. Eu tive a oportunidade de morar em uma delas.
né? Usavam Brenan, né? As piscinas eram em Brenan. Então tem muita coisa legal, muita coisa legal. É isso, terra de gente rica, culturalmente poderosa. Maravilha, total. Mas eu quero, Pablo, que você encerre. Você tem um encerramento. O Pablo abre, o Pablo finaliza também. Isso aqui a gente está falando da sua casa, né? Do seu Nossa quintal. casa. Do seu quintal. Eu estou aqui dando palco nos nordestinos ao quintal da sua casa. Então, assim, eu quero que você fale um pouco, finalize. Eu, de cara, depois que você falar, eu finalizo com a minha galera aqui, mas, por favor. Bom, Marcelinho, é sempre uma honra trocar contigo, mas aqui a oportunidade é que você possa trocar com a galera, né? Exatamente. É sempre muito rico a gente poder levar outros olhares verdadeiros, olhares arquitetônicos, não arquitetônicos, mas olhares que tenham propósito, que tenham autoria. Então, essa provocação que é Desconexo, que o Grupo DNX, que o Pablo traz em parceria com o Léo, com toda a equipe dos nordestinos pelo mundo, é sobre esse nosso propósito, que sempre foi muito poderoso e apaixonado que somos, de sempre darmos palco para aquilo que é verdadeiro. E se existem muitos Cearás que são verdadeiros e autorais, é obrigação nossa criar esses momentos. Então, a gente fez esse texto para encerrar esse momento, como tudo que é sobre emoção, por trás das verdades, mas para chancelar o que é o Ceará autoral, né? Que é esse território onde design e arquitetura nascem como raiz, mas não tem medo de alcançar o mundo. Você, Marcelo Franco, para vocês que estão conhecendo agora, é um dos nomes que mostram que é possível construir beleza com estratégia e autonomia. Que a sua trajetória siga sendo não só inspiração para o mercado de arquitetura, mas também um alerta de que existem outros bons e verdadeiros caminhos. Um caminho mais honesto, mais potente e, por que não, mais rentável para quem tem coragem de criar a partir de si. Meu amigo, uma honra imensa ter você aqui com a gente. Isso, palmas, palmas. Que isso, lindo demais. Rapaz, a forma como ele fala, cara, e que a gente gosta de arquitetura e que... Tu vê que é a paixão mesmo, né? Esse trajeto tem um começo, meio e fim, né, cara? Tem. Porra, muito legal, Paulo. E eu quero agradecer também, cara. Assim, obviamente que eu não tenho esse texto. Você não fez um texto bonito como o meu? Eu não fiz esse texto, eu vou ter que me preparar melhor com esse texto. O próximo eu vou ouvir, meu amigo, fazer todo mundo chorar aqui, tu vai ver. Mas eu queria agradecer, porque assim, o feedback que eu tô tendo dos nordestinos em relação ao Ceará Autoral, que foi uma iniciativa do Pablo, que me procurou, a gente trocou essa ideia, conversou, chegamos a essa parada juntos, é de que a galera não quer que pare. Isso que é curioso. O pessoal tipo, mas vocês não vão parar não, né? Agora só vai, né? Então a gente está com esse problema na mão. Vamos já resolver. Que a gente vai ter que resolver de alguma forma, porque realmente a comunidade está muito... eufórica por essa oportunidade. Eufórica com essa oportunidade de ouvir as pessoas que têm muita profundidade, que têm carreira, que têm legado e de gerações muito diferentes. Isso está me deixando muito feliz. Quero agradecer por você ter vindo nos Nordestinos pelo Mundo. Acho que é a primeira vez de outras, você vai voltar. Mais uma vez é o meu co-host, Pablo Guterres, ao espaço aqui da Desconexo, que é um cenário pronto, né? Um cenário maravilhoso, cheio de design, cheio de arte em volta da gente. A minha equipe dos Nordestinos pelo Mundo, a equipe da Desconexo Design que está aqui. Jonas, Marli, Diana, só gente turma linda, forte. Washington, Bela, Deb, que hoje está acamada, mas já está boa de novo. Muito obrigado por tudo isso. Bate aqui. Coisa boa, coisa boa. Meu irmão, você é sensacional. Bora junto. E esse foi mais um Ceará Autoral, Nordestinos pelo Mundo, Fit Desconexo Design. Coisa mais linda, não é só na música que tem fit não, tem em todo lugar. E, por favor, agora você faz um favor para você mesmo. Você vai no card e assiste as nossas 2 primeiras entrevistas que foram maravilhosas. Relembre as entrevistas. Marcos Novaes com Lucas Novaes. E Milena Holanda. E agora... Que é só o começo dessa jornada poderosa com o design e arquitetura do Tem Nordeste. mais vindo por aí, tá, meu povo? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo Ceará Autoral, aqui nos Nordestinos pelo Mundo. Por favor, estúdios, vamos bater palma aqui, por favor? É nóis. Obrigado.